A noite da festa anual da empresa prometia ser o ápice do glamour e do poder. Um evento onde destinos eram selados, com um aperto de mão e reputações destruídas com um sussurro. Para Milena, em seu vestido simples e com o coração cheio de sonhos, era a sua primeira vez naquele universo de luxo e ambição. Mal sabia ela que naquela mesma noite, sua inocência a transformaria no alvo de uma crueldade orquestrada. E que das cinzas de sua humilhação, um gesto inesperado do homem mais poderoso do salão não apenas a salvaria, mas mudaria suas vidas para sempre. O salão da mansão de Vinícius Alencar era uma constelação de luzes artificiais e egos inflados. Candelabros de cristal derramavam uma luz dourada sobre um mar de pessoas vestidas com suas melhores armaduras sociais, ternos caros, vestidos de grife e joias que cintilavam como promessas vazias. O ar vibrava com o zumbido de conversas estratégicas, risadas ensaiadas e o tilintar de taças de champanhe. Para Milena, de 22 anos, cada detalhe daquele ambiente era um lembrete estridente de que ela era uma forasteira. Seu vestido, um modelo azul celeste de tecido simples, que sua mãe costurara com tanto carinho, parecia gritar sua origem humilde em meio à seda e ao veludo. Ela o segurava discretamente na barra, um gesto inconsciente de quem tenta se esconder em plena vista. Seus olhos grandes e castanhos absorviam tudo com uma mistura de fascinação e pavor. Há apenas 6 meses, ela era uma recém-formada cheia de sonhos, dividindo um apartamento modesto com 2 outras garotas e enviando a maior parte de seu primeiro salário para ajudar os pais no interior. Conseguir uma vaga como assistente júnior na Alencar Tech, a maior empresa de tecnologia do país, fora um milagre, a prova de que suas noites em claro estudando haviam valido a pena. Esta festa era a celebração do sucesso da empresa, e para Milena era a chance de, pela primeira vez, sentir-se parte de algo grandioso. Contudo, a grandiosidade a esmagava. Cada mulher que passava por ela parecia possuir uma confiança inata, um jeito de segurar a taça e de sorrir que ela não sabia imitar. Sentia-se como uma pequena flor do campo tentando brotar em um jardim meticulosamente cultivado de orquídeas raras. Encostada perto de uma coluna de mármore, ela tentava parecer ocupada, observando as pessoas com uma timidez que a fazia parecer ainda mais jovem. Seu coração batia descompassado, uma melodia ansiosa sob a música clássica que flutuava pelo salão. Ela pensava em seus pais, imaginando o orgulho em seus rostos se pudessem vê-la ali, naquele palácio moderno. Esse pensamento lhe trouxe um breve conforto, um pequeno farol em meio à sua insegurança. Eles haviam sacrificado tanto por ela. Ela precisava ser forte, precisava pertencer. Do outro lado do salão, em uma varanda privada no 2º andar que oferecia uma visão panorâmica do evento, Vinícius Alencar observava a cena com um tédio calculado. Aos 35 anos, ele era o arquiteto daquele império. Sua mente, afiada e analítica, via a festa não como uma celebração, mas como um complexo tabuleiro de xadrez. Ele via os diretores bajulando os acionistas, os gerentes medindo forças com sorrisos falsos e os funcionários mais jovens tentando desesperadamente serem notados. Era um jogo de poder e aparências que ele dominava, mas que desprezava profundamente. A solidão era o preço de seu trono, uma escolha consciente que fizera anos atrás, depois que uma traição dolorosa o ensinara que a confiança era uma moeda rara e perigosa. Desde então ele se fechara, erguendo muralhas impenetráveis ao redor de seu coração e mantendo uma distância cirúrgica de todos. Seus olhos cinzentos, conhecidos por sua capacidade de dissecar um balanço financeiro em segundos, percorriam a multidão sem se fixarem em ninguém. Eram apenas peças em seu jogo, engrenagens em sua máquina de sucesso. Ele ergueu sua própria taça, não de champanhe, mas de um uísque caro e bebeu um gole, o líquido âmbar queimando sua garganta e acentuando o vazio que sentia. Aquele evento, em sua própria casa, era a manifestação máxima de seu sucesso e, ao mesmo tempo, de seu isolamento. Ele era o rei de um castelo magnífico, mas um rei sem rainha, sem confidentes, um rei solitário. Foi então que seu olhar, por um breve instante, pousou sobre a figura de Milena junto à coluna. Ele não a conhecia,
mas notou-a pela sua quietude. Em um ambiente onde todos se esforçavam para serem vistos, ela parecia se esforçar para desaparecer. Havia uma aura de inocência nela, uma ausência de artifícios que a destacava da multidão como uma nota pura em meio a uma sinfonia dissonante. Ele franziu o senho, intrigado por aquela anomalia, mas logo desviou o olhar, voltando sua atenção para as figuras mais importantes do salão. Era apenas uma funcionária nova, provavelmente intimidada. Nada que lhe dissesse respeito. No entanto, se o olhar de Vinícius foi breve e desinteressado, o de Débora foi longo e afiado como uma lâmina. Aos 29 anos, Débora era a gerente de marketing, uma mulher que havia esculpido sua carreira com a mesma precisão com que contornava seus lábios vermelhos. Era popular, magnética e profundamente consciente de seu poder de influência no escritório. Ela circulava pelo salão com a confiança de quem se sentia em casa, seu vestido preto colado ao corpo, atraindo olhares de admiração e inveja. E era a inveja que a movia. Ela notou Milena desde o momento em que a jovem entrou. Viu o vestido simples, a postura encolhida, a beleza fresca e natural que a irritava profundamente. Débora lutava todos os dias para manter sua aparência impecável, gastando fortunas em cremes, tratamentos e roupas de grife. Milena, por outro lado, parecia brilhar sem esforço algum. Aquela pureza, aquela ingenuidade que Vinícius notara de longe como algo raro, Débora via como uma afronta. Em seu mundo cínico, a inocência era uma fraqueza a ser explorada ou uma farsa a ser desmascarada. E ela sentia uma necessidade visceral de provar que Milena não era tão especial quanto alguns olhares curiosos no escritório pareciam sugerir. Vejam só a novata. Débora sibilou para seu pequeno círculo de seguidoras, um grupo de funcionárias que orbitava ao seu redor, rindo de suas piadas maldosas e ecoando suas opiniões. Parece um passarinho que caiu do ninho. Alguém deveria ensiná-la como as coisas funcionam por aqui. Uma das mulheres, Carla, riu com escárnio. Coitadinha, ela acha que basta ter um rostinho bonito para subir na vida. O comentário acendeu uma faísca perversa nos olhos de Débora. Ela odiava a ideia de que Milena pudesse subir na vida. A empresa era seu território e ela não toleraria concorrência, por mais inofensiva que parecesse. Um plano começou a se formar em sua mente, um espetáculo público que serviria para colocar Milena em seu devido lugar e, ao mesmo tempo, reafirmar sua própria posição como a rainha daquele ambiente. Seria sua diversão da noite. Com um sorriso venenoso disfarçado de simpatia, Débora se desvencilhou de seu grupo. Deixem comigo. Vou dar as boas-vindas à nossa colega. É preciso ser simpática com os novatos, não é mesmo? Disse ela, a voz pingando uma doçura que era puro veneno. Milena viu a mulher deslumbrante se aproximando e seu coração afundou um pouco mais. Era Débora, a gerente que todos pareciam admirar e temer em igual medida. Ela nunca havia falado com Milena diretamente, apenas lançado olhares que a faziam se sentir inadequada. O pânico começou a borbulhar em seu estômago. O que a mulher mais popular da empresa poderia querer com ela? Débora parou na sua frente, seu perfume caro envolvendo Milena numa nuvem sufocante. Olá, querida. Milena, certo? A nova assistente do setor de desenvolvimento. Milena engoliu em seco, surpresa por Débora saber seu nome e seu cargo. Sim, sou eu. Boa noite. Sua voz saiu mais baixa e trêmula do que gostaria. Você parece um pouco perdida. É sua primeira festa da empresa, não é? Débora perguntou, seu tom soando falsamente maternal. Não se preocupe. É normal se sentir assim no começo. É tudo muito grandioso. Ela fez um gesto amplo com a mão, exibindo suas unhas perfeitamente esmaltadas. Milena sentiu uma pontada de esperança. Talvez estivesse errada sobre ela. Talvez Débora fosse, de fato, gentil. É sim, é tudo muito bonito, conseguiu responder, arriscando um pequeno sorriso. O sorriso de Débora se alargou, mas não alcançou seus olhos. Bonito, sim, mas você não vai aproveitar a festa se ficar escondida nesse canto. O segredo, querida, é circular, ser vista. Venha, vou te apresentar a algumas pessoas. Antes que Milena pudesse protestar ou mesmo pensar, Débora passou um braço por seus ombros, um gesto que parecia amigável, mas que tinha a firmeza de uma armadilha.
A pele de Milena se arrepiou com o toque, um instinto de alerta soando em sua mente. Mas o que ela poderia fazer? Recusar a gentileza da gerente de marketing na frente de todos seria um suicídio social. Com o coração martelando contra as costelas, ela se deixou ser guiada por Débora, afastando-se da segurança de sua coluna de mármore e caminhando em direção ao centro pulsante e perigoso do salão. Ela não percebeu o olhar triunfante que Débora lançou para suas amigas, um sinal claro de que o espetáculo estava prestes a começar. Milena caminhava, inocente e confiante, direto para o palco de sua própria humilhação. O caminho até o centro do salão foi o mais longo da vida de Milena. Com o braço de Débora firmemente em seus ombros, ela se sentia como uma prisioneira sendo levada à sua execução. Cada passo a afastava da segurança das sombras e a empurrava para debaixo dos holofotes impiedosos dos candelabros. Débora, a anfitriã daquele macabro passeio, apontava para rostos na multidão, soltando nomes e cargos como se estivesse narrando um safari. Aquele é o Roberto, nosso diretor financeiro. Não se deixe enganar por essa cara de avô. Ele corta orçamentos como um carniceiro, dizia com uma risadinha. Milena apenas conseguia sentir o sorriso congelado em seu rosto, sentindo dezenas de olhares curiosos dissecando-a, avaliando seu vestido, seu cabelo, sua própria existência naquele ambiente. A mente de Milena era um turbilhão. Uma parte dela, a parte ingênua que ainda acreditava na bondade fundamental das pessoas, sussurrava que talvez Débora estivesse apenas tentando ser inclusiva à sua maneira desajeitada e intimidadora. A outra parte, seu instinto de sobrevivência, gritava em silêncio. Havia algo de predatório na forma como Débora a exibia, um prazer sutil em seu olhar ao notar o desconforto crescente da jovem. Era como se Milena fosse um troféu bizarro, que ela fazia questão de mostrar antes de descartar. Finalmente, elas pararam em um espaço que se abriu magicamente no coração da festa, perto da pista de dança improvisada. A música parecia ter aumentado de volume, e a atenção das pessoas ao redor convergiu para elas. Débora soltou os ombros de Milena, mas a sensação de aprisionamento permaneceu. Ela se sentia nua, exposta. Pessoal, um minutinho da atenção de vocês. A voz de Débora soou clara e potente, cortando as conversas paralelas. Ela ergueu a taça de champanhe que segurava e o gesto imediatamente silenciou o burburinho ao redor. Um círculo de espectadores se formou, rostos curiosos e divertidos se virando para ver o que a sempre teatral gerente de marketing estava aprontando. Lá de cima, da sua varanda, Vinícius notou a súbita mudança na dinâmica do salão. A energia da festa, antes difusa, agora tinha um ponto focal. Ele se inclinou levemente sobre o parapeito de vidro, seus olhos analíticos tentando decifrar a cena. Viu Débora, uma de suas gerentes mais eficientes, porém notoriamente faminta por atenção. E ao lado dela, a mesma garota quieta que ele havia notado antes. Ela parecia um cervo assustado, pego pelos faróis de um carro. Um mau pressentimento começou a se formar no fundo de sua mente. Débora sorriu para Milena. Um sorriso que era todo dentes e nada de calor. Eu só queria aproveitar que estamos todos aqui para dar as boas-vindas oficiais a uma nova integrante da nossa família, Alencar Tech, a nossa querida Milena. Algumas palmas educadas e sem entusiasmo soaram no círculo. O rosto de Milena queimou. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Aquilo não era uma boas-vindas, era uma convocação. Milena é um verdadeiro sopro de ar puro na nossa empresa, continuou Débora, o tom de sua voz deliberadamente alto, para que todos pudessem ouvir. Ela deu um passo para trás, passando um braço pelas costas de Milena, um gesto que a impedia de recuar. Num mundo tão competitivo e, vamos ser honestos, um pouco cínico, é raro encontrar alguém com tanta simplicidade. A palavra foi dita com uma pequena pausa, carregada de um desprezo velado que foi como uma bofetada. Milena sentiu o impacto da palavra como um soco no estômago. Simplicidade. Na boca de Débora não era um elogio, era um sinônimo de ser insignificante. Então, eu gostaria de propor um brinde. Débora ergueu a taça um pouco mais alto, seus olhos brilhando com malícia. Um brinde a Milena que nos lembra que a pureza e a ingenuidade ainda têm seu lugar. Outra pausa, desta vez mais longa, mais cruel. Ela nos traz o frescor do interior,
aquele olhar sonhador de quem acredita que tudo é possível. Uma qualidade adorável, embora pouco prática por aqui. O riso começou baixo, um murmúrio vindo do círculo íntimo de Débora. Mas, como uma faísca em palha seca, ele se espalhou. Primeiro, risinhos abafados atrás de mãos enluvadas. Depois, gargalhadas abertas de homens em ternos caros que viam apenas uma piada inofensiva. Para Milena, o som era uma onda monstruosa que a engolia, afogando-a em vergonha. Cada risada era um golpe, desfazendo a frágil confiança que ela tentara construir. Sua visão começou a embaçar, as luzes dos candelabros se transformando em borrões de lágrimas que ela se recusava a derramar. Ela olhou para os rostos na multidão, procurando por um único olhar de simpatia, um sinal de que aquilo não era real. Mas não encontrou nada. Viu apenas divertimento, indiferença ou pior, o alívio de não serem eles o alvo da piada. Naquele instante, ela entendeu a verdade brutal daquele mundo. Era uma arena, e ela havia sido jogada aos leões para o entretenimento da corte. Na varanda, o maxilar de Vinícius se contraiu. Ele ouviu cada palavra, viu a crueldade calculada, a humilhação pública disfarçada de brincadeira. Aquele espetáculo de maldade o enojou. Era exatamente o tipo de comportamento superficial e destrutivo que ele mais odiava em sua própria empresa, em seu próprio mundo. Ele viu o exato momento em que a luz nos olhos de Milena se apagou, substituída por uma dor silenciosa e profunda. E aquela dor ecoou dentro dele, despertando a memória de um passado que ele lutava para manter enterrado. A memória de outra pessoa que ele amava, sendo quebrada pela maldade de outros, enquanto ele assistia, impotente. Uma fúria fria e controlada começou a subir por sua espinha. Débora, sentindo o clímax de sua performance, decidiu dar o golpe final. Ela se aproximou de Milena, fingindo um gesto de consolo. "Oh, querida, não fique assim. Estamos apenas brincando. Você é adorável", disse ela. E então, em um movimento que pareceu um acidente perfeitamente coreografado, ela tropeçou levemente. Sua mão se inclinou, e o conteúdo de sua taça, um vinho tinto escuro, voou em um arco preciso, aterrissando diretamente no peito do vestido azul celeste de Milena. Um grito coletivo soou na multidão. O líquido gelado chocou-se contra a pele de Milena, mas ela mal o sentiu. Seus olhos estavam fixos na mancha escura que se espalhava rapidamente pelo tecido claro, uma marca vermelha e grotesca sobre seu coração. Era como se a humilhação tivesse se tornado visível, uma ferida aberta, para que todos pudessem ver. A mancha floresceu, destruindo a única coisa bonita que ela tinha para vestir naquela noite, o vestido que sua mãe havia costurado com tanto amor e esperança. "Oh, meu Deus, Milena, me desculpe", exclamou Débora com uma perfeição teatral. "Eu sou tão desastrada. Que terrível, seu vestido lindo." As lágrimas que Milena segurava com tanta força finalmente venceram a batalha. Uma depois outra, rolaram quentes por seu rosto gelado. Ela ficou ali, paralisada, no centro daquele palco de pesadelo, o som do riso agora substituído por sussurros e olhares de falsa pena, que eram ainda piores. O cheiro de vinho e perfume a sufocava. Ela queria correr, gritar, desaparecer, mas seus pés pareciam pregados ao chão de mármore. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Cada segundo era uma eternidade de agonia. Seu sonho de pertencer havia se transformado em um espetáculo de sua própria desgraça. Débora saboreava seu triunfo. Ela havia conseguido exatamente o que queria: quebrar a novata e se reafirmar como o centro do poder social. Ela assistia, com uma satisfação doentia, enquanto o pânico e a dor devastavam o rosto de Milena. Para ela, a noite estava completa, mas lá do alto, o rei solitário havia visto o suficiente. A indiferença em seu rosto deu lugar a uma máscara de fúria gelada. A injustiça da cena acendeu um fogo protetor que ele não sentia há anos. Não era mais o CEO observando seus funcionários. Era um homem vendo uma crueldade que ele não podia mais tolerar. Ele pousou seu copo de uísque na mesa com um baque seco e surdo. Seu movimento foi rápido, decisivo. Ele se afastou do parapeito, o corpo rígido de determinação. Ignorando um sócio que tentou lhe dirigir a palavra,
Vinícius Alencar caminhou com passos firmes e inconfundíveis em direção às escadas que o levariam ao centro do salão, ao centro da tempestade. Ele não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não ficaria ali assistindo mais um segundo sequer. O tempo se estilhaçou para Milena. Cada segundo se arrastava como uma tortura. Ali, no centro do universo da sua humilhação, com o vestido manchado e as lágrimas traçando caminhos silenciosos por seu rosto, ela era a personificação da desgraça. Os sussurros ao redor eram como o zumbido de insetos venenosos, e os olhares, ora penalizados, ora divertidos, a perfuravam como agulhas. Débora, com sua falsa preocupação, ainda pairava sobre ela, a arquiteta de sua ruína, saboreando cada tremor do corpo da jovem. Milena rezava para que o chão de mármore se abrisse, para que um buraco negro surgisse e a levasse para qualquer lugar longe dali. Foi quando uma mudança na atmosfera, sutil a princípio, mas inegável, aconteceu. Os sussurros vacilaram. As risadas morreram na garganta. Um silêncio estranho e pesado começou a se espalhar do fundo do salão para a frente, como uma onda de choque em câmera lenta. As pessoas que antes formavam um círculo ao redor dela começaram a se virar, seus rostos mudando da zombaria para a surpresa, e depois para uma espécie de temor reverente. A multidão, antes uma barreira sólida, começou a se abrir. Como as águas do mar se partindo diante de uma força soberana, um caminho se formou. E por esse caminho, ele veio. Vinícius Alencar descia as escadas de mármore, não como um anfitrião se juntando à sua festa, mas como um rei marchando para a batalha. Cada passo era deliberado, ecoando no silêncio crescente, com uma autoridade que dispensava palavras. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle impassível, estava agora esculpido em uma fúria fria. Seus olhos cinzentos não varriam a multidão. Eles a perfuravam, fixos em um único ponto no centro do salão. Em sua mente, a cena à sua frente se sobrepunha a outra, uma memória dolorosa de anos atrás. A mesma crueldade disfarçada de riso, o mesmo olhar de presa acuada. Uma promessa silenciosa que ele fizera a si mesmo naquela época gritava em sua consciência. Nunca mais. Ele não permitiria que a história se repetisse. Não sob seu teto, não sob seu comando. Débora foi a primeira a sentir a ameaça. Ela viu seu chefe se aproximando, e um calafrio percorreu sua espinha. O triunfo em seu rosto azedou, transformando-se em confusão e depois em pânico. Ela tentou interceptá-lo, forçando seu melhor sorriso de funcionária modelo. Senhor Alencar, que surpresa vê-lo aqui embaixo. Estávamos apenas... Suas palavras morreram no ar. Vinícius passou por ela como se ela fosse um fantasma, como se não existisse. Seu olhar sequer registrou sua presença. Foi o desprezo mais profundo, a aniquilação social mais completa, executada sem uma única palavra. Ele a ignorou. E ao ignorá-la, ele a sentenciou. Todo o poder e popularidade que Débora havia construído naquele ambiente evaporaram naquele instante. Milena, com a visão turva pelas lágrimas, viu apenas a silhueta de um homem alto e imponente se materializando à sua frente, bloqueando a visão do resto do mundo. Ela encolheu-se instintivamente, esperando mais um golpe, mais uma palavra cruel. Seu coração batia descontroladamente, uma mistura de medo e confusão. Quem era ele? O que ele queria? Ele parou a um passo dela. O silêncio no salão era agora absoluto, tão denso que se podia ouvir a própria respiração. Todos os olhos antes em Milena, agora estavam no CEO e na garota manchada de vinho. Milena ergueu o rosto lentamente e seus olhos encontraram os dele. Eram os olhos do homem que ela via em retratos no lobby da empresa. O homem cujo nome estava em seu crachá, o quase mítico Vinícius Alencar. Mas os olhos que a encaravam não eram frios ou distantes como nas fotos. Havia neles uma intensidade sombria, uma tempestade contida de raiva e... algo mais. Algo que se parecia perigosamente com proteção. Então ele fez o impensável. Na frente de seus sócios, diretores e de toda a hierarquia de sua empresa, Vinícius Alencar estendeu a mão para a assistente júnior humilhada. Sua mão era grande e firme, uma oferta de salvação em meio ao naufrágio. Sua voz, calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, cortou o silêncio.
Ele falou para que todos, sem exceção, pudessem ouvir. Você me daria a honra desta dança? A pergunta pairou no ar, surreal e chocante. Milena piscou, certa de que estava sonhando ou delirando. Dançar? Com ele? Ali, naquele estado? A ideia era tão absurda que seu cérebro se recusou a processá-la. Ela ficou paralisada, incapaz de falar, incapaz de se mover, o corpo ainda tremendo pelo trauma recente. Vinícius viu a confusão e o choque em seus olhos. Ele não esperou por uma resposta que sabia que ela não conseguiria dar. Com uma gentileza que contrastava brutalmente com a fúria em seu semblante, ele deu o passo final, fechando a distância entre eles. Sua mão encontrou a dela, e seus dedos se fecharam sobre os dela, quentes e fortes. Com um movimento suave e decidido, ele a puxou para si. O mundo de Milena girou. Em um segundo, ela era o epicentro de uma humilhação pública. No seguinte, estava nos braços do homem mais poderoso do salão. Ela tropeçou, mas ele a amparou, uma de suas mãos envolvendo sua cintura com firmeza possessiva, a outra segurando sua mão delicadamente. O choque do contato físico a percorreu. Ela podia sentir o calor de seu corpo através do tecido fino de seu vestido, a solidez de seu peito contra sua bochecha úmida. O cheiro dele era limpo e sutil, uma mistura de amido de roupa cara e algo unicamente masculino, um porto seguro em meio ao mar de perfumes enjoativos. Ele a envolveu em um abraço que era menos o início de uma dança e mais um ato de reivindicação, um escudo humano. Ele a segurou perto, escondendo a mancha de vinho contra seu paletó escuro, protegendo-a dos olhares curiosos. A música havia parado, mas Vinícius não se importou. Ele começou a se mover lentamente, balançando-a com uma graça surpreendente. Seu olhar varreu o salão, e o desafio silencioso em seus olhos era inequívoco. Cada pessoa que encontrava seu olhar desviava rapidamente o seu. Ele não precisou dizer nada. Sua ação gritava mais alto do que qualquer discurso. Ela está comigo. O espetáculo acabou. Como se respondesse a um comando silencioso, o pianista, vendo a cena, começou a tocar uma melodia suave e melancólica. As notas do piano flutuaram pelo salão, enchendo o silêncio constrangedor e tecendo uma bolha de intimidade ao redor do casal improvável. Para Milena, a realidade parecia ter se dobrado sobre si mesma. O chão sob seus pés, que antes ela desejava que a engolisse, agora era a pista de dança mais exclusiva do mundo. Os braços que a seguravam não eram de pena, mas de uma força inabalável. Ela se permitiu relaxar 1 milímetro contra ele, o tremor em seu corpo começando a diminuir. Pela primeira vez naquela noite, ela não estava sozinha. Enquanto ele a guiava em passos lentos e seguros, o palco de sua desgraça se transformou em um santuário. Os rostos na multidão se tornaram um borrão indistinto. O único ponto de foco era o homem que a segurava, o rei solitário que havia descido de sua torre, não para punir, mas para resgatar. E naquele momento, envolvida em seus braços, Milena sentiu a primeira e frágil semente de esperança brotar das cinzas de sua humilhação. O jogo havia mudado, e ela, a peça mais fraca do tabuleiro, estava agora protegida pelo próprio rei. A música do piano os envolvia, uma melodia suave que parecia existir apenas para eles. Nos braços de Vinícius, o mundo de Milena se resumia às sensações mais imediatas. A textura fina e cara do lã de seu paletó sob a palma de sua mão, o ritmo calmo e constante de sua respiração perto de seu ouvido, o batimento cardíaco dele, um tambor surdo e tranquilizador contra o qual ela se apoiava, o caos do salão, os olhares, os sussurros, tudo isso recuou para uma distância segura, transformando-se em um ruído branco e sem importância. Era como estar no olho de um furacão, um pequeno bolsão de calma absoluta, enquanto o mundo girava furiosamente ao redor. Ela se atreveu a levantar o rosto, que ainda estava úmido de lágrimas, e olhou para ele. De perto, ele era ainda mais imponente. Seu maxilar era uma linha dura de determinação, mas seus olhos não eram frios. Eram como um céu de tempestade, cheios de uma fúria controlada, mas também de uma profundidade que a surpreendeu. Havia uma solidão ali, uma exaustão que a fachada de CEO implacável não conseguia esconder completamente. E naquele momento,
Toda a intensidade daqueles olhos estava focada nela. Percebendo seu olhar, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Sua voz veio em um sussurro, tão baixo que apenas ela pôde ouvir, um segredo compartilhado em meio a centenas de espectadores. "Não chore", ele murmurou, e as palavras foram menos uma ordem e mais um pedido. "Nenhuma opinião neste salão tem o poder de diminuir você. Nenhuma risada vale as suas lágrimas. Esqueça deles todos." O bálsamo daquelas palavras penetrou fundo na alma ferida de Milena. Era a primeira vez que alguém a defendia de forma tão absoluta. Em sua vida, ela sempre fora a que se desculpava, a que se encolhia para não incomodar. Ouvir aquele homem, a personificação do poder, invalidar a opinião de todos em favor da sua dignidade, foi transformador. "Olhe apenas para mim", ele continuou, sua mão em suas costas a pressionando um pouco mais perto. Um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. "Nesta noite, neste momento, a única coisa que importa é esta dança. Você e eu. Nada mais." E ela obedeceu. Ela focou em seu rosto, na forma como seus lábios se moviam, na sinceridade crua em seu olhar. E ao fazer isso, algo dentro dela começou a se remendar. A vergonha que a paralisara começou a se dissipar, substituída por uma gratidão avassaladora e um sentimento novo e desconcertante. Uma conexão. Ela não era mais um objeto de pena sendo resgatado. Era a parceira de dança dele. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu verdadeiramente vista. Não como a novata, a garota do interior ou o alvo da piada, mas como Milena, uma mulher. Vinícius, por sua vez, surpreendia a si mesmo. Ele havia agido por um impulso primal, uma fúria justiceira que o dominou. Mas agora, segurando-a, a raiva dava lugar a uma ternura que ele não sentia há quase uma década. Ela era tão leve em seus braços, tão frágil, e ainda assim, ele sentia uma força subjacente nela, uma dignidade que nem mesmo a mais cruel das humilhações conseguiu apagar completamente. Ele viu a forma como ela lutou para conter as lágrimas, como ela ergueu o queixo mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Ele odiou Débora, e todos que riram com uma intensidade que o assustou. Eles não viam o que ele via, uma alma pura em um mundo de predadores. Ele a conduziu pela pista, seus movimentos fluidos e experientes. A dança se tornou uma conversa sem palavras. Seus passos eram firmes, prometendo segurança. A forma como ele a segurava dizia: "Eu te protejo." A maneira como ela começou a relaxar em seus braços, a confiar em sua liderança, respondia: "Eu confio em você." Ele a fez girar suavemente, e por um instante, o tecido de seu vestido simples voou ao redor deles. Naquele momento, para ele, não havia vestido mais belo no salão. Seu olhar passou por cima da cabeça dela e encontrou o de Débora. O rosto dela era uma máscara de ódio e incredulidade. O triunfo havia se transformado em veneno puro. Vinícius a encarou por um longo segundo, seus olhos se tornando lascas de gelo, e ele viu o medo florescer no olhar dela antes que ela desviasse, derrotada. A mensagem estava entregue. A guerra declarada e vencida no espaço de uma única canção. A melodia do piano chegou ao fim, as últimas notas pairando no ar carregado de tensão. Mas Vinícius não a soltou imediatamente. Ele a manteve em seus braços por um momento extra, um selo final em sua declaração pública. Então, com uma lentidão deliberada, ele se afastou um pouco, mas manteve uma mão segurando a dela e a outra pousada levemente na parte inferior de suas costas. "Eu vou te levar para casa", ele disse. Não era uma pergunta. "Não precisa, Sr. Alencar, eu..." Milena começou a protestar, a realidade de quem ele era e quem ela era, voltando a assombrá-la. "Vinícius", ele a corrigiu suavemente, "e eu insisto, você não vai ficar aqui nem mais um minuto." Sem dar a ninguém a chance de se aproximar ou de falar, ele a guiou para fora da pista de dança. A multidão, antes um obstáculo, agora era um corredor de honra silencioso e temeroso. As pessoas recuavam baixando os olhos, como se a intensidade de sua presença fosse forte demais. Milena caminhava ao lado dele, a cabeça erguida, a mão dele ainda segurando a sua. Era a caminhada mais surreal de sua vida. Ela sentia o poder emanando dele,
uma aura invisível que a envolvia e a protegia. Ao passarem por Débora, Milena não ousou olhar, mas sentiu a onda de hostilidade que vinha dela. Vinícius, no entanto, sequer a notou. Para ele, ela já havia deixado de existir. Ele a levou através do grandioso hall de entrada, para longe do barulho da festa. Um de seus seguranças, um homem corpulento de terno preto, abriu a porta principal sem precisar de uma ordem. O ar fresco da noite foi um alívio para a pele febril de Milena. Um sedã preto, longo e luxuoso com vidros escuros, estava parado em frente à entrada, o motorista já de pé ao lado da porta traseira aberta. Era claramente o carro particular de Vinícius. Miguel, leve a senhorita para casa, Vinícius instruiu seu motorista. Então ele se virou para Milena, sua expressão se suavizando. Você está segura agora. Eu não sei como agradecer. A voz dela era um sussurro trêmulo. O senhor, Vinícius, não precisava ter feito aquilo. Sim, eu precisava, ele respondeu, a convicção em sua voz inabalável. Ele tirou um lenço de linho branco do bolso interno de seu paletó e, com uma delicadeza que a deixou sem fôlego, enxugou uma lágrima solitária que escorria pela bochecha dela. Eu não tolero esse tipo de crueldade. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela na penumbra. Ninguém tem o direito de tentar apagar o brilho de outra pessoa. Ele colocou o lenço na mão dela. Fique com isso. Antes que ela pudesse responder, ele tirou um cartão de visitas de sua carteira. Não era um cartão da empresa. Era um cartão pessoal, com apenas seu nome e um número de telefone gravado em relevo. Este é meu número particular. Se qualquer pessoa em qualquer momento te incomodar no trabalho ou em qualquer outro lugar, você me liga, a qualquer hora. Entendido? Milena olhou para o cartão em sua mão e depois para ele, atônita. Era uma promessa, uma arma, um escudo. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Ótimo. Agora vá para casa e descanse. Ele a ajudou a entrar no carro, fechando a porta com um clique suave e satisfatório. Ela o observou pela janela, enquanto ele falava algo com seu motorista. Então, o carro começou a se mover, deslizando silenciosamente pela noite, deixando para trás a mansão, a festa e o homem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. A viagem para casa foi um borrão. Milena estava sentada no banco de couro macio, o cheiro de carro novo e caro ao seu redor, segurando o lenço de linho e o cartão de visita como se fossem relíquias sagradas. A humilhação ainda doía, mas estava agora coberta por uma camada de incredulidade e admiração. O homem mais poderoso que ela já conhecera havia parado seu universo para salvá-la. Ele não apenas a defendeu, ele a honrou. Quando o carro parou em frente ao seu prédio modesto, em um bairro simples, o contraste entre os dois mundos a atingiu com força total. O motorista, Miguel, insistiu em acompanhá-la até a porta do apartamento, seguindo as ordens claras de seu chefe. Ela agradeceu, entrou em seu pequeno apartamento e encostou-se na porta, finalmente soltando o ar que não sabia que estava prendendo. Ela olhou para seu reflexo em um espelho na parede. A garota assustada ainda estava lá, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma nova luz, uma força que ela não sabia que possuía, despertada pelo gesto de um estranho. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela de seu quarto parecia brilhante e hostil. Por um momento, Milena desejou que tudo tivesse sido um pesadelo. Mas então ela viu o vestido azul celeste jogado sobre uma cadeira, a mancha de vinho escura e feia como uma cicatriz. E ao lado dele, sobre sua mesa de cabeceira, um lenço de linho branco e um cartão preto com um número de telefone. Não fora um sonho. O pensamento de ir para o trabalho a encheu de um pavor gelado. Ela teria que encarar todos eles novamente. Os olhares, os sussurros. A caminhada da estação de metrô até o prédio da Alencar Tech pareceu uma marcha para o cadafalso. Com o coração na boca, ela passou seu crachá na catraca e entrou no elevador. Mas a atmosfera que a recebeu no seu andar não era a que ela esperava. Não havia olhares de zombaria. Pelo contrário, as pessoas que antes a ignoravam, agora a cumprimentavam com sorrisos nervosos. Bom dia, Milena. Aqueles que haviam rido mais alto na noite anterior, agora evitavam seu olhar a todo custo, parecendo subitamente fascinados por seus próprios sapatos. O corredor parecia se abrir para ela passar,
assim como a multidão na noite anterior. Ela caminhou confusa até sua mesa, que ficava em um grande espaço aberto com dezenas de outras, e então ela parou. Em sua mesa, em um vaso de cristal simples, mas elegante, estava um buquê de rosas brancas. Eram perfeitas, imaculadas, suas pétalas ainda cobertas por um leve orvalho. Não havia nenhum cartão. Não precisava. Um silêncio momentâneo caiu sobre o escritório, enquanto todos observavam sua reação. Todos sabiam. A notícia da dança da escolta pessoal do CEO já havia se espalhado pelo prédio com a velocidade de um incêndio. As rosas eram a confirmação, o selo real. Milena tocou uma das pétalas, macia e aveludada. Um pequeno sorriso, o primeiro sorriso genuíno em muitas horas, tocou seus lábios. Ela olhou na direção da sala de Débora, uma sala de vidro que ficava em um canto do andar. A sala estava vazia, a cadeira virada para a parede. Carla, uma das seguidoras de Débora, passou por Milena de cabeça baixa, o rosto pálido. O que aconteceu com a Débora? Milena perguntou, a voz surpreendentemente firme. Carla estremeceu, sem ousar encará-la. Ela foi chamada para uma reunião com o RH logo cedo. Ninguém a viu depois disso. O recado era claro. O poder na empresa havia se reconfigurado durante a noite. O jogo havia virado de forma brutal e irreversível. Milena sentou-se em sua cadeira, o perfume suave das rosas envolvendo-a. Ela não se sentia mais como uma vítima. Ela não era mais invisível. O gesto de Vinícius não a tinha apenas salvado de uma noite terrível. Ele a havia coberto com seu manto de poder, transformando-a de um peão indefeso na figura mais protegida do tabuleiro. A garota que todos humilharam na festa havia se tornado intocável, e ela sabia, com uma certeza que arrepiava sua pele, que aquilo era apenas o começo. Os dias que se seguiram à festa transformaram o mundo de Milena de uma forma tão abrupta que ela se sentia como uma personagem em um livro de outra pessoa. A barreira invisível que o gesto de Vinícius erguera ao seu redor era palpável. No escritório, o ar se partia quando ela passava. Pessoas que antes mal registravam sua existência, agora a cumprimentavam com um respeito temeroso, seus olhos sempre se desviando para o vaso de rosas brancas que era reabastecido a cada 2 dias por um florista discreto, um lembrete silencioso e constante de seu novo status. A humilhação que ela tanto temia enfrentar se transformara em um poder que ela não pedira e não sabia como manejar. Sua vida profissional também sofreu uma reviravolta sísmica. Uma semana após a festa, ela foi convocada para o 4º andar, o Olimpo da Alencar Tech, onde ficava a suíte executiva. Com o coração martelando contra as costelas, ela entrou no vasto e minimalista escritório de Vinícius Alencar pela primeira vez. Ele estava atrás de uma mesa de mogno do tamanho de um carro, a cidade de São Paulo se estendendo como um tapete a seus pés através das paredes de vidro. A formalidade do ambiente era um contraste gritante com a intimidade protetora da dança. Milena, sente-se, ele disse a voz novamente a do CEO, controlada e precisa. Ele não mencionou a festa, não falou das rosas. Em vez disso, falou sobre um novo projeto de desenvolvimento de um aplicativo de inclusão digital para comunidades carentes. Um projeto paixão da empresa que ele supervisionava pessoalmente. Com uma lógica impecável, ele explicou que precisava de alguém com uma perspectiva fresca e autêntica na equipe, alguém que entendesse as dificuldades reais das pessoas e não apenas os números em uma planilha. Ele estava oferecendo a ela uma vaga na equipe principal do projeto. Milena ficou sem palavras. Era uma oportunidade que assistentes juniores como ela levariam anos para conseguir. Ela sabia, e ele sabia que ela sabia, que aquilo era um presente, uma consequência direta daquela noite. Uma parte dela se sentiu exultante com a chance de trabalhar em algo tão significativo. Outra parte, a orgulhosa, se sentiu desconfortável, como se estivesse aceitando uma caridade disfarçada. Eu não sei se tenho experiência suficiente, senhor, ela disse, a honestidade sendo seu único refúgio. Vinícius a encarou por um longo momento. Eu não a promovi por pena, Milena. Eu a promovi porque naquela noite, em meio a dezenas de executivos experientes e ambiciosos, você foi a única pessoa que me pareceu real.
Este projeto precisa de realidade. Precisa do seu coração. A experiência técnica você aprende. O caráter, não. Ele se inclinou para a frente. A única coisa que peço é que trabalhe mais do que todos os outros para provar que eu estava certo. E assim, começaram as mentorias. As reuniões sobre o projeto se tornaram a desculpa perfeita para que estivessem juntos. No início, eram estritamente profissionais. Ele a desafiava, questionava suas ideias, forçando-a a defender seus pontos de vista. E, para a surpresa de ambos, ela floresceu. A timidez que a definia socialmente não existia quando ela falava sobre o projeto. Sua paixão pela causa lhe dava uma eloquência e uma confiança que ela não sabia possuir. Vinícius se viu genuinamente impressionado com sua inteligência, sua empatia e sua ética de trabalho incansável. Ele, que estava acostumado a bajuladores, encontrou em Milena uma mente brilhante e uma honestidade desarmante. A transição do profissional para o pessoal foi sutil, quase imperceptível. Começou com as reuniões se estendendo para além do horário de trabalho. Certa noite, enquanto revisavam um cronograma complexo, o estômago de Milena roncou, um som alto e mortificante no silêncio do escritório suntuoso. Ela corou violentamente. Vinícius, em vez de ignorar, sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno e relaxado que ela ouviu dar. Transformou seu rosto, suavizando as linhas duras e revelando um vislumbre do homem por trás do CEO. É impossível pensar com o estômago vazio, disse ele. Conheço um lugar. Discreto. Comida italiana. A melhor da cidade. Considere um jantar de trabalho. Aquele primeiro jantar foi um divisor de águas. Longe do escritório, em uma cantina pequena e elegante em um bairro tranquilo, as formalidades começaram a cair. Foi lá que ela, tomando coragem com uma taça de vinho, lhe perguntou a pergunta que a assombrava. Por que você fez aquilo, na festa, por mim? Ele largou o garfo, seu rosto se tornando sério. Ele olhou para a rua através da janela, como se estivesse olhando para o passado. Porque eu já vi aquele tipo de crueldade antes, disse ele a voz baixa. Anos atrás eu estava noivo. O nome dela era Isabela. Ela era ambiciosa, brilhante. Mas ela via as pessoas como degraus em uma escada. No nosso mundo, essa é uma qualidade que muitos admiram. Ele fez uma pausa, o peso da memória o envolvendo. Havia uma pessoa em minha empresa, uma artista gráfica incrivelmente talentosa, mas muito tímida. Isabela a via como uma rival por minha atenção, por qualquer motivo tolo. Em um evento, ela fez algo parecido com o que Débora fez com você. Humilhou a garota na frente de todos. E eu não fiz nada. Fiquei chocado. Paralisei. Eu era mais jovem, mais fraco. Deixei acontecer. Ele finalmente olhou para Milena, e a dor em seus olhos era tão real que o coração dela se apertou. A garota se demitiu no dia seguinte. Desapareceu. E eu terminei meu noivado, percebendo que não poderia passar minha vida com alguém que sentia prazer na dor alheia. Jurei a mim mesmo que nunca mais ficaria parado vendo uma injustiça daquelas. Quando eu vi o que estava acontecendo com você, ele balançou a cabeça. Não era uma opção. Era uma dívida que eu tinha que pagar a mim mesmo. A confissão dele a deixou sem ar. Aquele ato heróico não era apenas sobre ela, era sobre a redenção dele. Naquele momento, ele deixou de ser seu chefe, seu salvador. Ele se tornou Vinícius, um homem com feridas, com arrependimentos, com um coração justo que ele tentava esconder sob camadas de poder e controle. Impulsivamente, ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Sinto muito que tenha passado por isso, mas o que você fez por mim, você pagou a dívida. O toque dela pareceu enviar uma corrente elétrica através dele. Ele virou a mão e entrelaçou seus dedos nos dela. E eles ficaram assim por um longo tempo, o silêncio entre eles mais eloquente do que qualquer palavra. Aquele jantar abriu as comportas. Os encontros se tornaram mais frequentes, sempre sob o pretexto do trabalho, mas a linha entre o profissional e o pessoal se desfez completamente. Eram jantares secretos, passeios de carro tarde da noite pela cidade adormecida, conversas que se estendiam até a madrugada. Ele se viu viciado na perspectiva dela, em sua pureza, em sua bondade. Ela o fazia rir com suas observações simples e o encantava com seus sonhos.
Ela falou de seus pais, do orgulho que sentia deles, de seu maior desejo de comprar uma casinha para eles, para que seu pai, com as costas já cansadas da lavoura, pudesse descansar. Para um homem que vivia cercado de pessoas que queriam seu dinheiro, seu poder ou seu status, a simplicidade do sonho de Milena era a coisa mais preciosa e cativante que ele já havia encontrado. Ele estava se apaixonando por ela, desesperada e irrevogavelmente. E Milena, por sua vez, estava se apaixonando pelo homem que poucos conheciam. O Vinícius vulnerável, o contador de histórias, o ouvinte atento, o homem cujo toque fazia seu corpo inteiro pegar fogo. Mas o labirinto em que entraram não era feito apenas de sentimentos doces. As paredes eram altas e cheias de espinhos. O holofote que agora estava sobre Milena no trabalho era intenso e implacável. Embora ninguém ousasse confrontá-la, os sussurros se espalhavam como uma praga pelos cantos mais escuros da empresa. A palavra alpinista social chegou aos seus ouvidos mais de uma vez, ouvida por acaso no banheiro feminino. Ela o seduziu com aquela cara de anjo, dizia uma voz. De assistente júnior à protegida do CEO em uma noite. Gênia ou golpista, ria outra. Cada palavra era uma facada em sua autoconfiança, reforçando a insegurança que sempre vivera com ela. Ela começou a se questionar. Será que era isso que todos pensavam? Será que era isso que ela era? Débora, embora afastada de seu cargo de gerente e transferida para um departamento obscuro no subsolo do prédio, um exílio corporativo orquestrado por Vinícius, não estava derrotada. Consumida pelo ódio, ela operava nas sombras. Sabendo que estava sendo vigiada, ela usou intermediários para sabotar o trabalho de Milena. Um e-mail crucial com dados de pesquisa para o projeto de inclusão digital misteriosamente nunca chegou. Um arquivo importante em um servidor compartilhado foi acidentalmente corrompido, na noite anterior a uma apresentação importante. Milena, desesperada para provar seu valor, trabalhou noites seguidas para consertar os danos, sem dizer nada a Vinícius, não querendo parecer fraca ou incompetente. Mas o estresse estava cobrando seu preço, e a alegria que ela sentia com ele era constantemente manchada pela ansiedade e pelo medo. A pressão não vinha apenas de baixo. Ricardo, o CEO da empresa e um dos sócios mais antigos de Vinícius, um homem grisalho que fora mentor dele no início de sua carreira, o chamou para uma conversa particular. Vinícius, precisamos conversar sobre a garota, disse Ricardo, sem rodeios, enquanto tomavam um uísque no clube privado que frequentavam. O nome dela é Milena, respondeu Vinícius, a voz fria. Eu sei o nome dela. O escritório inteiro sabe, Ricardo retrucou, o tom paternal, mas firme. Ouça, eu vi o que aconteceu na festa. Você fez o que era certo. Mas agora, a percepção é a realidade. As reuniões a portas fechadas, a promoção dela a um projeto de alto perfil, as pessoas estão falando. Favoritismo, abuso de poder. Isso afeta a moral e, francamente, te deixa vulnerável. Imagine se um concorrente pega essa história e a distorce para a imprensa. CEO bilionário tem caso com funcionária júnior. Não seria bom para os acionistas. Eu não me importo com os acionistas, Vinícius rosnou. Mas você deveria. Esta empresa é a sua vida, Ricardo insistiu. Apenas seja cuidadoso. O que quer que esteja acontecendo entre vocês, mantenha isso longe do escritório, ou termine, pelo bem da empresa e pelo seu. As palavras de Ricardo, embora bem intencionadas, apenas aumentaram a determinação de Vinícius, mas também o forçaram a enxergar a complexidade da situação. Ele estava colocando a reputação de sua empresa em risco. E pior, estava colocando Milena em uma posição impossível. O ponto de ruptura de Milena veio em uma noite de sexta-feira. Vinícius a convidara para jantar em seu apartamento, um deslumbrante triplex na cobertura de um dos prédios mais caros da cidade. Era a primeira vez que ela ia à casa dele. Ao entrar, sentiu o ar lhe faltar. O lugar era imenso, decorado com obras de arte que provavelmente valiam mais do que tudo que sua família já possuíra. As paredes de vidro mostravam as luzes da cidade cintilando abaixo, um reino de poder e riqueza que parecia infinitamente distante de seu pequeno apartamento. Ele a recebeu com um beijo terno, mas ela se sentia rígida e deslocada.
Enquanto ele estava na cozinha, finalizando o jantar que ele mesmo preparara, ela vagou pela sala de estar. Em uma prateleira de prata havia porta-retratos. Vinícius com líderes mundiais. Vinícius em um iate com pessoas absurdamente bonitas e bronzeadas. Vinícius com uma mulher loira e elegante em um evento de gala. Provavelmente Isabela. Uma onda de inadequação a atingiu com a força de um tsunami. O vestido simples que ela achava bonito agora parecia barato. Seus sapatos infantis. Ela olhou para as próprias mãos, as unhas curtas e sem esmalte, e as imaginou ao lado das mãos perfeitamente cuidadas da mulher na foto. Ela não pertencia ali. Aquele mundo não era o dela. Os sussurros no escritório, as palavras de Débora na festa, tudo voltou com força. Ela era a simples, a ingênua, a garota do interior. E ele era Vinícius Alencar, um rei em seu castelo de vidro no céu. O romance deles, que parecia tão real nos momentos roubados ali na realidade esmagadora do mundo dele, pareceu uma fantasia, uma ilusão perigosa. Quando ele voltou da cozinha, trazendo 2 taças de vinho, encontrou-a parada, pálida, perto das fotografias. O que foi, ele perguntou, percebendo a mudança instantânea em sua energia. Eu não posso fazer isso, Vinícius, ela disse, a voz embargada. Fazer o quê? Jantar comigo? Isso, ela gesticulou para o apartamento, para as fotos, para o abismo entre eles. Viver neste conto de fadas. Eu não sou uma princesa. Eu sou a Milena, da pequena Monte Azul, a assistente júnior, a garota que todos acham que está te usando para subir na vida. Eu não me importo com o que eles pensam, ele disse, aproximando-se dela, a preocupação gravada em seu rosto. Mas eu me importo, ela explodiu, as lágrimas finalmente vindo. Eu me importo porque cada vez que olho no espelho, começo a me perguntar se eles estão certos. Eu estou tão apaixonada por você que não consigo mais pensar direito. Não sei se amo você, o homem que me contou sobre seu passado, ou se sou apenas eternamente grata ao CEO que me salvou. E não consigo viver com essa dúvida. Ela recuou quando ele tentou tocá-la. Eu preciso de espaço, Vinícius. Preciso respirar. Longe disso tudo. Longe de você. Talvez seja melhor assim. Seu coração estava se partindo ao dizer aquelas palavras, mas ela sentia que era a única coisa honesta a fazer. Ela estava perdida no labirinto de seu próprio coração, assustada com a intensidade de seus sentimentos e aterrorizada pelo mundo ao qual eles pertenciam. Milena, não, ele começou, a voz rouca de uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Mas ela já estava se virando, caminhando em direção à porta, deixando para trás o homem que amava e o futuro que ele oferecia, convencida de que, para se encontrar, ela precisava primeiro se perder. A porta do suntuoso apartamento de Vinícius se fechou atrás de Milena com um clique suave, mas para ela, o som foi o de uma guilhotina, separando-a do único lugar onde havia começado a se sentir em casa. O caminho de volta para seu próprio apartamento foi um borrão de luzes da cidade e lágrimas silenciosas. O espaço que ela pedira, que ela acreditava precisar para respirar, agora parecia um vácuo imenso e sufocante. Cada canto de seu pequeno lar gritava a ausência dele, do cheiro de seu perfume, da segurança de seus braços, da profundidade de suas conversas. Ela havia fugido para se encontrar, mas sentia-se mais perdida do que nunca. Do outro lado da cidade, Vinícius ficou parado no meio de sua sala de estar por mais de 1 hora, a taça de vinho intocada em sua mão. As palavras dela ecoavam em sua mente. Não sei se amo você ou se sou eternamente grata ao CEO que me salvou. A frase o atingiu com a força de um soco. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que, ao protegê-la com seu poder, ele também havia criado uma sombra que a impedia de enxergar o próprio valor e a verdade de seus sentimentos. Ele, o homem que controlava um império, sentiu-se completamente impotente. Usar seu poder para forçá-la a ficar apenas provaria que as dúvidas dela eram reais. Pela primeira vez em sua vida adulta, a única jogada inteligente era não fazer jogada nenhuma. Ele precisava lhe dar o espaço que ela pediu, por mais que aquilo o matasse por dentro. Mas ele não a deixaria desprotegida. De longe, silenciosamente, ele velaria por ela.
esperando que ela encontrasse o caminho de volta, não para seu salvador, mas para o homem que a amava. As semanas que se seguiram foram um exercício de agonia para ambos. Milena mergulhou no trabalho do projeto de inclusão digital com uma dedicação febril. Era sua forma de provar a si mesma e ao mundo que ela era mais do que a protegida do chefe. Ela passava noites em claro, pesquisando, codificando, entrevistando pessoas nas comunidades que o aplicativo visava ajudar. Seu trabalho era brilhante, e sua equipe, que a princípio a tratava com uma cautela desconfiada, passou a admirá-la genuinamente por sua competência e paixão. Ela estava construindo, tijolo por tijolo, sua própria identidade profissional, sua própria fonte de orgulho. Mas a cada pequena vitória, a vontade de compartilhar com Vinícius era uma dor física. Vinícius, por sua vez, recebia relatórios diários sobre o progresso dela. Cada elogio que ela recebia de seus superiores era um misto de orgulho e dor para ele. Ele a via se tornando a mulher forte e confiante que ele sempre soube que ela era, mas a distância entre eles parecia crescer a cada dia. Enquanto os dois navegavam por seu purgatório pessoal, Débora se movia nas sombras, alimentada por um ressentimento que se tornara a única razão de sua existência. Relegada a um trabalho sem importância em um escritório sem janelas, ela passava seus dias planejando sua vingança final. Ela não queria apenas que Milena fosse demitida, ela queria destruí-la, aniquilá-la de uma forma tão pública e humilhante que ninguém jamais esqueceria. E ela encontrou a arma perfeita. Usando um investigador particular, ela cavou a vida da família de Milena em Monte Azul e descobriu o que procurava: uma antiga dívida. O estopim para a descoberta de Milena veio de uma fonte inesperada. Carla, a antiga seguidora de Débora, abordou-a no café da empresa, o rosto pálido de medo. Milena, eu preciso te falar uma coisa. Ela sussurrou, olhando nervosamente ao redor. Eu não concordo com o que ela está fazendo. Débora, ela está obcecada. Ela contratou alguém para investigar sua família. Ouvi ela no telefone falando sobre uma dívida, sobre a reunião de acionistas na próxima semana. Por favor, toma cuidado. O sangue de Milena gelou. Reunião de acionistas. A dívida. Seu primeiro instinto foi o pânico, a velha vontade de se encolher e desaparecer. Mas então, algo mudou. A força que ela vinha construindo nas últimas semanas se manifestou. Ela não era mais a garota assustada da festa. Ela era uma líder de projeto, uma mulher competente. E ela não seria caçada. Naquela noite, com o coração pesado, ela ligou para seus pais. A conversa foi uma das mais difíceis de sua vida. Com a voz embargada de vergonha, seu pai confessou sobre um pequeno empréstimo que fizera anos atrás com um agiota local para pagar as taxas de inscrição da faculdade dela. Ele jurava que havia pago tudo, mas o homem era desonesto, e os juros abusivos eram uma armadilha. A dívida, para Milena, não era uma vergonha. Era um símbolo do sacrifício de seu pai. E a ideia de Débora usar aquilo para manchar o nome de sua família acendeu nela uma fúria protetora. Sozinha em seu apartamento, com as provas da maldade de Débora se formando em sua mente, ela soube que tinha uma escolha. Poderia tentar lutar sozinha e provavelmente perder. Ou poderia engolir seu orgulho e pedir ajuda à única pessoa que poderia lutar naquela arena. Ela olhou para o cartão preto com o nome de Vinícius gravado. Confiança não era sobre gratidão ou dependência, era sobre parceria. Com os dedos tremendo, ela discou o número. Ele atendeu no primeiro toque. Milena! Sua voz era uma mistura de alívio e preocupação. Vinícius, preciso de você, ela disse. E naquelas 3 palavras, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Eles se encontraram 1 hora depois. No silêncio do carro dele, estacionado em um mirante com vista para a cidade, ela contou tudo. O aviso de Carla, a conversa com o pai, a armadilha que Débora estava preparando. Ela não chorou. Sua voz era firme, cheia de uma resolução fria. Vinícius a ouviu em silêncio, o maxilar contraído de raiva. Quando ela terminou, ele não disse, eu vou resolver isso. Ele disse algo muito mais importante. O que nós vamos fazer a respeito? Naquela noite, eles se tornaram uma equipe. Vinícius colocou seus melhores advogados e investigadores no caso. Em menos de 48 horas eles tinham tudo.
Descobriram que Débora não apenas havia encontrado a dívida, mas havia pago ao agiota para revivê-la, falsificando documentos para inflar o valor e fazer parecer que a família de Milena estava desesperada e inadimplente. Eles tinham gravações, extratos bancários, tudo. Eles tinham a verdade. Ela vai se apresentar como a salvadora da empresa, expondo a golpista que enganou o CEO, disse Vinícius, analisando os fatos. Ela vai tentar me encurralar, me forçar a demitir você para salvar minha própria reputação. E o que vamos fazer? Perguntou Milena. Vamos deixá-la entrar direto na armadilha, disse ele, um brilho perigoso em seus olhos. Mas quem vai desarmá-la não sou eu. Vai ser você. O dia da reunião de acionistas chegou. A sala de conferências era um santuário de poder, fria e intimidadora, com uma longa mesa de madeira polida, cercada pelos homens e mulheres mais ricos e influentes da empresa. Milena estava lá, sentada em uma cadeira um pouco atrás de Vinícius, oficialmente como parte da equipe do projeto que apresentaria seus resultados. Ela sentia o olhar venenoso de Débora do outro lado da sala, mas em vez de se encolher, ela o sustentou, o coração batendo forte, mas com determinação. Após as apresentações financeiras, o presidente do conselho abriu espaço para outros assuntos. Foi a deixa de Débora. Ela se levantou, a personificação da falsa preocupação. Senhoras e senhores do conselho, com o coração pesado, eu me sinto na obrigação de trazer à tona um assunto de extrema gravidade que afeta a integridade e a segurança financeira de nossa liderança e, por conseguinte, de nossa empresa. Começou ela, a voz teatral. Ela então desenrolou sua narrativa tóxica, apresentando os documentos falsificados, pintando a família de Milena como fraudadores e Milena como uma alpinista social calculista que se aproveitou da nobreza do CEO para se infiltrar na empresa com fins nefastos. O ar na sala ficou pesado. Os membros do conselho olhavam de Débora para Milena e depois para Vinícius, cujo rosto permanecia impassível. Quando Débora terminou, com um floreio dramático, um silêncio chocado se instalou. Ela sorria por dentro, certa de sua vitória. Foi então que Vinícius se moveu. Obrigado por sua apresentação, Débora, disse ele, a voz perigosamente calma. Sua preocupação com a empresa é comovente. No entanto, sua investigação parece ter algumas lacunas. Ele se virou. Milena, eu acredito que você tenha algo a acrescentar. Todas as cabeças se viraram para ela. Aquele era o momento de se esconder ou de lutar. Milena se levantou. Suas pernas tremiam, mas sua voz, quando falou, era clara e ressoante. O que a senhora Débora apresentou é, de fato, uma história sobre dívida, começou ela, olhando diretamente para cada membro do conselho. Mas não é uma dívida de dinheiro, é uma dívida de amor e sacrifício. Com uma dignidade que encheu a sala, ela contou a verdade. Contou sobre seus pais humildes e sobre o dinheiro que seu pai pegou para que ela, sua filha, pudesse ter a chance de um futuro melhor. A dívida que meu pai contraiu não foi um ato de fraude, foi um ato de fé em mim. Então ela desferiu o golpe. Com a ajuda do assistente de Vinícius, ela projetou na tela grande as provas que haviam reunido, as cópias das transferências bancárias de Débora para o agiota, as gravações telefônicas, onde Débora instruía o homem a falsificar os documentos, a análise forense que provava que as assinaturas nos papéis de Débora eram forjadas. Ela expôs a conspiração peça por peça, com uma lógica fria e irrefutável. O rosto de Débora se desfez, passando do triunfo para o choque, para o pânico e, finalmente, para o mais puro terror. Ela estava desmascarada, nua em sua maldade, na frente do poder máximo da empresa. Quando Milena terminou, o silêncio na sala era de assombro. Ela não apenas se defendeu, ela comandou a sala, não com poder emprestado, mas com a força inabalável da verdade. Vinícius se levantou lentamente, o olhar fixo em Débora. Débora, você está demitida sumariamente. A equipe de segurança irá acompanhá-la para fora do prédio. Nossos advogados entrarão em contato sobre as acusações de fraude, conspiração e difamação. Agora, saia da minha frente. Débora desabou em sua cadeira, sua carreira e sua reputação reduzidas a cinzas. Mas Vinícius não havia terminado.
Ele se virou para o conselho atônito e depois seu olhar encontrou o de Milena. Na frente de todos, ele caminhou até ela, pegou sua mão e se virou para a sala. O maior ativo desta empresa não está nos nossos balanços financeiros, disse ele, a voz ressoando com uma emoção profunda e sincera, mas no caráter das pessoas que trabalham aqui. E eu não conheço ninguém com mais caráter, força e dignidade do que Milena. As últimas semanas me ensinaram que o poder não significa nada se você não tem ao seu lado o que é verdadeiramente valioso. Ele se virou para Milena, os olhos fixos nos dela, ignorando o resto do mundo. Eu não quero mais ser apenas o seu protetor. Eu não quero que você se sinta em dívida comigo. Eu quero ser seu parceiro, em tudo. É com ela, ele disse, agora se dirigindo a todos, mas falando apenas para ela. É com ela que eu escolho construir meu futuro. Naquela noite, longe dos olhares curiosos, no mesmo mirante onde haviam planejado sua vitória, Vinícius e Milena se abraçaram sob as estrelas. Não havia mais sombras entre eles. Não havia mais CEO e funcionária, salvador e salva. Havia apenas um homem e uma mulher, iguais, parceiros, que haviam lutado juntos e vencido. Você não precisava dizer aquilo tudo. Na frente de todos, ela sussurrou contra o peito dele. Sim, eu precisava, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Precisava que eles soubessem. E precisava que você soubesse. Meu maior ativo não é a Alencar Tech, é você. Ela olhou para ele, o coração transbordando de um amor tão puro e forte que a deixava sem ar. Ela não estava mais perdida. Ela havia encontrado seu caminho, não ao fugir, mas ao lutar. E no processo, havia descoberto que o lar não era um lugar, mas a sensação de estar nos braços dele. Juntos eles haviam encontrado em meio ao caos da ambição e da crueldade a sua verdadeira e inestimável fortuna. E assim, termina mais uma história, aqui no nosso canal. E aí, o que achou da coroação da dignidade de Milena? Se a jornada de superação dela e o romance com Vinícius te prenderam do início ao fim, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia nessa história sobre como a força do caráter e o amor verdadeiro sempre vencem a maldade. Te espero na próxima história.